Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2026. Hoje é um domingo, né? Estamos começando mais ou menos João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, não é só então sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Nessa hora apresenta a vida do meu esposo, dos meus filhos, do meu lar. Apresenta a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a mensagem dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o acredito, fazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém? A palavra do Senhor está em Jó 3, tá? Ontem a gente viu a segunda aprovação de Jó, a gente viu também os amigos de Jó, tá bom? E hoje a gente vai ler o discurso de Jó, tá bom? Que está em Jó 3, tá? O discurso de Jó. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que é uma missionária da Jeroboanes apareça, que Deus Pai e Deus Filho e Deus, a Espírito de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado. Não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua palavra, que é viva e eficaz. Jesus, que o Senhor cresça e apareça, que eu diminua sempre, para a honra e glória do seu nome. Amém, amém? A palavra vai dizer assim em Jó 3, o discurso de Jó. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: parece o dia do meu nascimento é a noite em que se disse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Chame-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ela e o negrume aterrorize a sua luz, né? Já tá falando que, bem dizer assim, eu não poderia ter nascido, sabe? Porque o dia que ele nasceu foi uma coisa. Então, se ele tivesse morrido naquele dia, ele não estaria sofrendo, padecendo no dia de hoje. Por quê, igreja? A gente sabe que todo o sofrimento de Jó, né? Ele chega, ele fala, mas ele não amaldiçoa Deus, né? Porque ele sabe que ele acha que ele tem certeza que ele não pecou, mas que alguma coisa errada ele fez, né? Então, por isso que ele fala que transforma aquele dia em trevas, né? Então, Jó, a gente vê, né, que Jó, ele estava em tamanha angústia que ele não conseguia se conter. E aí diz assim, não sei, apodera-se daquela noite, densa trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Naquele dia não deveria ter existido o dia que eu nasci, né? Porque talvez se não existisse, eu não estaria em tamanho sofrimento, né? Então, ele se vê assim, em tamanho angústia, tá? E aí ele diz assim, seja aquela noite estéril e nela não se ouça brado de alegria. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoem os dias e são capazes de atiçar o Leviatã, né? O Leviatã era um monstro marinho, tá? Que tinha naquela época lá das profundezas, tá bom? Fiquem escuras suas estrelas matutinas, espere ele em vão pela luz do sol e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu completasse males, né? Então ele tá falando do ventre materno, né? Da madre da mãe dele, da madre de sua mãe, né? Do ventre, do útero, né? Que eu contemplasse males, porque não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre, né? Ele falou, porque eu não morri ao nascer? Igreja, a situação de Jó era uma situação terrível, né? Ele coçava o seu corpo com os cacos. Seu hálito era fedorento. Posso pegar mais bala? Pode. Ele era todo cheio de purulência, de podridão. A igreja era terrível, a história de Jó. Então, quando ele fala que ele não tá falando de algo, ele tá falando, a sua vida se tornou um pesadelo, tá? Parecia um pesadelo. Então, à noite por dia, a sua vida se torna um pesadelo. Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentar, né? Então ele fala, se não tivesse sido amamentado, ele estaria morto, né? Então, agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas.
com governantes que possuem ouro, que enchiam sua casa de prata, né? Porque não me sepultaram como criança abortada ou um bebê, né? Ele tá falando aqui do aborto, tá bom? Que nunca viu a luz do dia. Ali os ímpios já não se agitam, ali os cansados permanecem em repouso. Ele está falando da morte, da sepultura, tá? Os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouve mais os gritos do feitor de escravos. E simples, poderosos ali estão, os escravos estão ali, está livre do seu senhor. Porque se dá a luz aos infelizes, a vida aos de alma amargurada, né? Porque igreja, Jó, ele não tinha nem condições de igreja, a tamanha situação deplorável que ele estava, né? Aos que se anseiam pela morte, e este não vem e a procuram mais do que um tesouro oculto. Aos que se enchem de alegria e exultam quando voam para a sepultura. Tchau, filha, vigia. Boa academia. Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto, e a quem Deus fechou as saídas. Pois me vem... Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto, e quem a Deus fechou as saídas. Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. Igreja, olha só. Gente, não consigo nem, não dá nem pra descrever o sofrimento de Jó, né? O sofrimento dele era terrível, igreja. Igreja, os meus gemidos transbordam como água. Igreja, que situação, né? Ele gemer como água, né? Aleluia, não dá nem para expressar, né? O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação, né? Aqui era o sofrimento de Jó, né? Ele tinha... Olha, ele temia, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente quietação. Ele não conseguia dormir. Tamanha dor, tamanha sofrimento, né? Igreja, ele tinha febre e dores dia e noite. A gente vai ver isso no 30, versículo 17, tá? Ele não dormia, tá? No 30, versículo 17, vai dizer que ele não conseguia dormir, ele não tinha como dormir, igreja. Tamanho sofrimento dele, ó, 30, versículo 17. A noite penetra os meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar. Então, era dor constante, tá? E no 30 ele diz que a minha pele escurece e cai, meu corpo queima de febre. Então, ele tinha febre constante, dores. Igreja, não dá nem para descrever o sofrimento de Jó. É muito pesado, né? Então, quando a gente vê o sofrimento, ela não tá, irmão, nem fala. Não vem falar de sofrimento de Jó, porque não tem como. Não tem como se comparar. Amém? Deus, ele tem os meios dele fazer, a maneira dele trabalhar. E não é fácil. Que Deus abençoe os irmãos, que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações. Deus abençoe.